Bem, gostaria de iniciar dando meu boa noite a todos e a todas, de modo especial a todos que escutam essa sessão através dos meios de comunicação das mais diversas modalidades. Gostaria de saudar a mesa diretora desta casa, na pessoa do excelentíssimo senhor presidente Francisco Ricardo. Gostaria também de saudar a bancada de situação, na pessoa do líder da mesma, o vereador e companheiro Diomedes Alves de Brito, recém-eleito presidente do Partido dos Trabalhadores nesse município. Gostaria também de saudar a bancada de oposição, na pessoa do vereador e companheiro Afrânio. E gostaria de agradecer a oportunidade concedida por essa casa, através do nobre presidente, e obviamente com a concordância de seus pares, aonde pudesse me oportunizar esse momento para que eu pudesse externar a essa casa de lei, não é, que é uma casa fiscalizadora, não é, que é uma casa propositora de lei, que é uma casa que apresenta requerimentos ao Poder Legislativo, que é uma casa que tem por objetivo de trabalhar pelo bem comum, em razão de todo o tempo que passei na chefia de gabinete de prefeito, do gabinete do prefeito, por 2 mandatos na gestão do companheiro José Augusto Maia, também sendo no seu 2º mandato secretário de saúde do mesmo, e também, agora por fim, na administração do senhor prefeito Antônio Figueiredo de Siqueira, Toninho do Pará. Gostaria aqui de me ater precisamente a minha atuação enquanto agente público durante esse tempo, ou seja, precisamente durante 11 anos e 3 meses, e obviamente não está aqui para tecer apologia, nem elogios, nem críticas às gestões pela qual passei, e nem muito menos ao pessoal que compõe e que compuseram à época a oposição ao Poder Executivo Municipal. A minha história política, ela se dá em torno de militância na Pastoral de Juventude do Meio Popular, na Comissão da Pastoral da Terra e nas comunidades eclesiais de base. Órgãos esses que são vinculados à Igreja Católica e que trata de políticas sociais da referida religião. Eu estou com 49 anos de idade, completo 50 anos no dia 23 de julho, dos quais 29 anos de militância política. Passando pelas pastorais, passando pelo movimento social, político e religioso, também tive um enfrentamento no ponto de vista da construção política partidária do Partido dos Trabalhadores, aqui no município de Santa Cruz do Capibaribe, e também do Partido Comunista do Brasil, partidos quais os presidi por diversos mandatos. E também dentro desse contexto de atuação política, em razão desse histórico, também participei como coordenador, não à frente da coordenação, das campanhas de Padre Bianchi, prefeito, Fernando Aragão, vice-prefeito, e também Raimundo Aragão Francilino, prefeito, candidato a prefeito, e José Augusto vice. E participei também à frente, juntamente com o companheiro Ernesto Maia, das coordenações de campanha política do companheiro José Augusto Maia, nos seus 2 pleitos, e também da coordenação política do prefeito, hoje, Antônio Figueiredo de Siqueira, Toninho do Pará. E, obviamente, participando dessas campanhas e em razão desse histórico, no primeiro mandato do companheiro José Augusto Maia, fui convidado por ele, obviamente também por influência e sugestão de alguns companheiros, para chefiar a chefia de gabinete daquele Poder Executivo à época.
Foi um grande desafio, não é? Até porque nos tempos que passei, nos tempos que passei no PT e no movimento social, estava no campo oposto, não é? No campo da crítica, muito embora da crítica propositiva, da crítica construtiva, e passei para um outro campo, não é? O campo da gestão, o campo de ser agente público em cargo, através de um cargo em comissão. Mas durante essa trajetória, para ser breve, procurei cumprir com o exercício da função de chefe de gabinete, atendendo aos princípios, né, que norteiam a administração pública, ou seja, o princípio da moralidade, o princípio da impessoalidade, o princípio da ética, o princípio da transparência, o princípio da razoabilidade, e procurando, de forma precisa, e obviamente dentro das possibilidades conjunturais daquela época e da época de hoje, né, está articulado com a sociedade civil organizada, está articulado com essa Casa de Lei, está articulado com o Ministério Público, está articulado com o Poder Judiciário, está articulado com os entes em nível estadual e em nível federal, proporcionando dessa forma, também de forma articulada com os secretários, a fazer aquilo que de melhor entendia e aquilo que de melhor entendo em benefício da coletividade de Santa Cruz do Capibaribe. Na relação, mais precisamente, com essa Casa de Lei, procurei me pautar, obviamente, como representante do chefe do Poder Executivo, né, obviamente, representando, né, como membro do seu governo e membro da situação, aliado da bancada de situação, mas de forma parceira, de forma construtiva, mas porém também, em determinadas situações, de forma independente, né, de forma, inclusive, contrariando alguns encaminhamentos da gestão, em razão de ter o entendimento que antes de ser chefe de gabinete, antes de participar de um grupo político, que é o grupo da situação, nós temos que ter a compreensão de que o agente público, ele tem como interesse primordial, interesse principal, os princípios da administração pública, as suas oportunidades e as suas conveniências. A questão política partidária, a questão política de decisões de gestão, ela tem que estar na pauta de discussão, seja dessa casa, seja de qualquer uma outra secretaria, e sobretudo de uma chefia de gabinete, mas colocando essa questão acima de qualquer discussão. Não é por acaso, não é que, em razão dessa minha postura, eu me sustentei, não é, inclusive em determinadas situações, a revelia de alguns interesses, mas eu me sustentei todo esse ano, todos esses 3 mandatos, e com essa postura, tanto nos meios de comunicação, tanto internamente, nas reuniões na prefeitura, com os vereadores de bancada de situação e de oposição, nos meios de comunicação e aqui também nas audiências públicas. Obviamente, tendo uma compreensão, que não abro mão dessa compreensão, de que durante essas 2 gestões da qual participei, de Zé Augusto Maia, primeiro mandato, segundo mandato, e do prefeito Toninho do Pará, nós temos, obviamente, é um fato histórico, não é? É um fato palpável, de que avanços significativos foram dados, não é? Sobretudo em razão de se compararmos a história a partir do momento da gestão, da primeira gestão de Zé Augusto, da continuidade da sua gestão e da continuidade da gestão do grupo através de Toninho do Pará. Mas, repito, aqui nessa casa, por diversas vezes, inclusive numa recente audiência, não é? Não abri mão, não abrirei mão sobre os meus pontos de vista e, sobretudo, de ter uma postura crítica e construtiva naquilo que eu acho que diz respeito à matéria de administração pública com relação ao interesse da coletividade de Santa Cruz do Capibaribe. Gostaria de dizer que, dentro desse contexto, procurei, obviamente, participar de
quase todos os projetos, de quase todos os programas, de quase todas as ações de governo nessas 3 gestões, tanto ações, programas, convênios, etc., de grande, de médio e de pequeno porte. Tive uma participação decisiva, tive também uma participação decisiva quando chefiei a Secretaria de Saúde, inclusive a partir de uma articulação política à época, onde a Secretaria vivia uma crise de identidade muito grande no que se diz respeito à relação intersetorial, à relação interpessoal dos membros e da composição daquela Secretaria, das dificuldades do ponto de vista de ordem financeira, a partir de uma indicação do companheiro Ernesto Maia e a partir também de uma indicação do companheiro que à época era bancada de situação e hoje está na bancada de oposição, Dimas Dantas e de Zé Augusto Maia. E lá fiz também da mesma forma, Tentei fazer uma gestão participativa, tentei fazer uma gestão transparente, tentei dar uma nova cara à dinâmica do Conselho Municipal de Saúde, aquela época, que era um Conselho Municipal de Saúde, de certa forma, travado, um Conselho Municipal de Saúde que não tinha a liberdade de expressão na sua íntegra, e nós temos que entender que o Conselho Municipal de Saúde, ele tem o poder consultivo e o poder deliberativo, construir essa política dentro do Conselho, construir políticas de parcerias com essa Casa Legislativa, na gestão, à época, do presidente Dimas Pereira Dantas, e, inclusive, face a essa minha posição, cheguei a ser presidente do Conselho, um Conselho, à época, diga-se de passagem, composto por membros da oposição e da situação, e fui eleito, repito, presidente desse Conselho por unanimidade, em razão de toda essa postura. Peguei uma secretaria com um déficit financeiro de aproximadamente R$750 mil, saldei esse déficit financeiro, obviamente os déficits oriundos de gestões passadas, tanto déficit fixo como déficit corrente, não houve como saldá-los na sua íntegra, mas tive, inclusive, o prazer de gerenciar essa secretaria e, inclusive, ter as suas contas aprovadas pelo Tribunal de Contas, uma secretaria que tem uma ordem de despesa, de receita e despesa à época, em torno de mais de R$2,5 milhões por mês. Essas contas foram aprovadas, obviamente, com algumas ressalvas, ressalvas a quais providenciei as defesas, e as defesas, obviamente, foram acatadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. E, obviamente, que tudo isso aí construído com a participação e com a anuência, e com, como diz no dito popular, com a carta branca dos 2 gestores que aqui acabei de colocar. E, obviamente, também com a participação e o apoio dos vereadores da bancada de situação à época e dos vereadores da bancada de situação também presente. E não só do apoio desses companheiros, mas também do apoio, da compreensão e da sensibilidade, e da interação e da discussão construtiva também através dos companheiros da bancada de oposição. E gostaria de, nesse contexto, dizer o seguinte: nunca tive, obviamente, pretensão alguma de ser candidato a vereador em nenhum desses pleitos, apesar de ter sido provocado por diversas vezes, desde a época do PT, passando pelo PCB e assim por o PCdoB e assim por diante. No entanto, nesta proximidade das eleições de 2012 para prefeito e para vereador, observando mais uma vez a colocação, a insistência de alguns companheiros e de algumas companheiras de que eu deveria colocar o meu nome à disposição para representar o povo de Santa Cruz nessa Casa de Lei, assim tive o entendimento e assim fui convencido. E gostaria de dizer para todos os ouvintes e para os presentes, obviamente, que estou como pré-candidato pela bancada de situação, pelo pessoal da situação,
pelo Partido Comunista do Brasil. Obviamente, uma tarefa extremamente difícil, né, em razão de que eu sempre tive no outro lado, eu sempre tive coordenando, eu sempre tive sugerindo, eu sempre tive propondo, né, eu sempre tive articulando, eu sempre tive também em determinadas situações agindo como deveria agir, com energia e com mão de ferro. Agora sempre procurando ponderar. E dentro desse processo, eu gostaria também de fazer um registro, não só do avanço da gestão, das gestões, como falei, e obviamente também das suas deficiências, das suas limitações, por razões conjunturais, também por razões de falta de habilidade política, por razões internas de ordem administrativa, de cultura política, mas também me fez muito crescer o acompanhamento dessa Casa Legislativa, né, a minha relação com essa Casa Legislativa, que, diga-se de passagem, há termos de uma década e meia, ou mais do que isso, né, tem sido uma Casa Legislativa que também tem se comportado de forma diferente, tanto do ponto de vista do seu relacionamento com o Poder Executivo. Obviamente a gente sabe que os poderes são independentes, mas harmônicos entre si, né, mas dentro de uma relação extremamente construtiva, dentro de uma relação, na maioria das vezes, propositiva, né? Essa casa também tem sido uma casa aberta e uma casa acolhedora às iniciativas, às proposições, à escuta, não é? Ao olhar para as demandas da população e da sociedade civil organizada. Não é por outra razão que o que digo é uma pura verdade, tanto na gestão do companheiro Francisco, como nas gestões passadas, onde essa casa tem tido uma abertura e tem convocado diversas audiências públicas, tem aberto essa tribuna para que a sociedade civil possa necessariamente se expressar.